Um primata fica louco. Basicamente, todos os humanos que cuidavam dele agora são uma ameaça ao próprio. Nada é muito constante, nada é muito familiar, tudo é perigoso nessa trama de perigos animalescos. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de O Primata, novo filme da Paramount. O Primata conta a história de Ben e de sua família, uma família de pessoas reais, humanos que cuidam do mesmo, que cuidam do próprio. Eles basicamente acham o macaco muito inteligente, um dos macacos considerado com mais QI elevado que existem no mundo, e eles vão cuidando dele até que ele morde um bicho que tem o vírus da raiva e ele vai em uma série de mortes matando um desses humanos por um. E, enfim, essa narrativa é basicamente um slasher convencional com a inserção da figura maquiavélica como a desse macaco. Nada muito de novo, nada muito de intrigante nessa obra. O Primata é esse novo filme que justamente vai ser essa galhofa constante. Eu já quero deixar isso bem claro logo no início. Não pense que você vai assistir um filme de classe exuberante, coisa desse tipo. É uma trecheira e eu amo trecheiras, mas infelizmente o Primata não é uma dessas trecheiras que eu amei. O Primata vai contar a história desse macaco que tá louco, que enfim, não sabe ao certo nem mesmo onde ele tá. O filme deixa isso muito óbvio, muito claro, né? Os personagens ressaltam que não é mais aquele mesmo pet de estimação e vai contar a história dele matando essa família que cuida dele, enfim, é toda essa história, toda essa narrativa do perigo primal, né, naquele perigo mais animalesco, justamente se sobrepujando à relação familiar. Enfim, essa história sem muitos apetrechos, muitos ciclos, coisas desse tipo, muitas reinvenções. É o usual, o comum da narrativa de qualquer filme de terror. E o Primata justamente é o tipo de filme que eu mais desgosto. É um filme que no final ele nem me deixou muito descontente com o que eu assisti, mas também não me deixou nada alegre. É um filme que ele trabalha nesses limiares. Tem muitas coisas interessantes em questão de morte, espalhafatoso, coisas desse tipo que justamente elaboram um filme de terror, mas em toda a construção dos personagens, toda a construção narrativa, você se vê nulo. Você se vê com aqueles personagens que são mais como uma folha A4 de papel, que não tem personalidade, não tem carisma, não tem construção de trejeitos alguns, muito pelo contrário, são personagens nulos, como eu já falei, e você se vê naquela situação de justamente sobrevivência, com aquele macaco desenfreado habitando a casa dos mesmos e sem eles terem muito para onde escapar e coisas assim. É um filme que trabalha naquela narrativa gato e rato, aquela perseguição constante, os planos que aqueles humanos têm que fazer para se livrar daquela figura quase diabólica que é o macaco, que se tornou aquela ameaça constante, aquela ameaça selvagem. É um filme que justamente não vai tentar de forma alguma se reinventar nesse gênero e ele vai se firmar em certos alicerces para tentar elaborar algo interessante. Quais são esses alicerces? Mortes criativas, por assim dizer. Então aqui somos apresentados a esses personagens que não têm personalidade nenhuma, mas suas mortes são constantes. É um filme que tenta se esbaldar justamente na maquiagem, em coisas desse tipo, para se firmar como algo, diria eu, mais do que uma narrativa de trecheiras, mais do que uma narrativa de comédias, e mesmo assim não consegue. Eu diria que o Primata, ele até mesmo é chato quando ele tenta justamente estabelecer essa série de mortes, essa série de pessoas que são assassinadas por esse bicho, né, por esse animal que está em uma frenesi constante. Mesmo assim, o Primata consegue ser chato. Isso porque nada aqui é muito interessante, intrigante
ou até mesmo bonito visualmente. Tudo é para ser um veículo de mais violência e da maneira mais chata possível. Violência, que justamente é um tema que é muito bem trabalhado no cinema e que é muito interessante uma série de vezes, aqui em Primata até mesmo isso fica chato. As resoluções que os personagens têm, seus ciclos narrativos, o ciclo que a protagonista institui sobre si mesma de um trauma familiar, não é bem resolvido, os personagens desde o início até o final não são construídos, muito pelo contrário, se mantêm os mesmos, fica nesse ciclo. Os personagens fazem algo, eles têm a ameaça do macaco, eles resolvem esse algo e alguns personagens morrem. E é isso constantemente por 1h20 por aí, 1h25, sem nada a acrescentar. Eu, como um fã de terror anunciado, você pode checar muitas das minhas críticas aqui e ver que justamente eu defendo o gênero com unhas e dentes. Eu acho que um Primata é um desses filmes que ele não tem muito a adicionar, não somente à sua própria narrativa, não somente ao cinema em um geral, mas ele não adiciona nada para quase ninguém ali. É um filme para preencher currículo, sabe aqueles terror de shopping? Aqueles terrores que são exibidos no shopping de tempo em tempo. Você vai lá, se diverte, assiste um filme, só que tem um detalhe. O terror de shopping é para ser legal, é para ser divertido e o Primata não é um desses filmes. Eu me senti entediado. Você acompanha mortes das mais diversas possíveis, das mais diversas engenhosidades que o cinema pode permitir esses tempos, mas mesmo assim é chato. É chato ficar 1h20 só assistindo mortes, sem resolução alguma e sem nada interessante. Até a própria figura do macaco, que é representado de um jeito diabólico, ele vai se transformando e ele vai sendo maquiado. Eu diria que é a coisa mais impressionante do filme em si. Até isso fica chato, mas pro final, que ele só vira uma criatura mesmo, mesmo sendo um macaco, ele tecnicamente virou uma criatura, pela maquiagem e tudo, mas mesmo assim fica chato, fica em ciclos narrativos, fica remontando a mesma coisa, a mesma história. É um filme que é toda a reciclagem do que foi o cinema de horror nesses períodos, só que agora com essa figura maquiavélica no macaco. Ao final, para mim, o Primata, como eu já disse, é um desses filmes que ele não tenta se explorar, ele não tenta se diferenciar, muito pelo contrário, ele recicla uma série de coisas essas que são justamente em ciclos. Os personagens ficam fazendo coisas ciclicamente, eles buscam objetivos de maneira retroativa, quase. É um filme que não tenta fazer nada, não tenta apresentar nada, e isso seria bom se ele fosse bom nessa trecheira. Mas não, ele se limita até na própria trecheira. Ele fica nessa série de mortes sem apresentar nenhuma história, nenhum pingo de narrativa. Ele acha que mortes compensam justamente uma narrativa. E sabemos que por toda boa trecheira, esse não é o caso. Toda boa trecheira tem uma boa narrativa, por incrível que pareça, mas não é o caso do Primata, fazendo com que eu não gostasse do filme, mas também não odiasse, muito longe disso. Achei medíocre e, infelizmente, eu acho esquecível. E esse é o pior tipo de filme que eu acho que pode ter, na minha opinião. Eu vou colocar aqui, então, para O Primata, uma nota 5.5 de 10. Olha, eu acho que é um filme que ele pode ser um entretenimento ocasional, né, para você ver com os amigos, tudo. Eu acho que ele podia investir numa história, numa narrativa. Eu acho que toda a maquiagem, todos os efeitos, todo o valor de produção é muito bem feito, claro. É um filme muito bem financiado. Eu acho que tudo aqui é muito bem dirigido nessa questão, mas em outras questões, em questões de como trabalhar a própria trecheira em si, eu acho que é um filme que se perde por completo e essas partes eu não gostei nem um pouco. Então, eu acho que eu vou colocar aqui um 5.5 mesmo. É um filme que eu não gostei, não odiei. É um filme meio termo, um filme que infelizmente vai ser esquecido. E esse, justamente para mim, é o pior tipo de filme, mais uma vez ressaltando, que pode existir. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Já assistiu o filme? Então compartilhe, curta, comente, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!